Bom dia segundo ano. A gente vai falar, pessoal, sobre a agricultura no mundo na aula de hoje, tá? A gente vai falar aí do capítulo 9, aula 1, páginas 216 a 222. Até então, no segundo ano, a gente vem falando muito do espaço urbano. Então, nessa aula, a gente começa a explorar o espaço rural. Pessoal, a agricultura no mundo é uma prática milenar. É uma das primeiras práticas que ocorreram, tá? A gente tem aí entre 10 e 12 mil anos das primeiras práticas de agricultura, num período que eu chamo de período neolítico. E aí os povos que eram caçadores e coletores perceberam, eles notaram, que determinados grãos, ao serem enterrados, eles poderiam produzir plantas iguais àqueles, né, que foram enterrados, àqueles que a originaram. Então eles tinham essa ideia aí de agricultura. Lembrando que essa produção de alimentos, ela sempre foi uma preocupação da humanidade. A humanidade sempre se preocupou com isso. Será que eu tenho alimento suficiente para todo mundo? Será que existe essa possibilidade? Em certos períodos, né, vocês devem lembrar, houve inclusive questionamentos sobre a produção de alimentos versus o crescimento populacional. Eu estou citando aí teorias que a gente já estudou. Teoria malthusiana, neomalthusiana e reformista. Só para vocês lembrarem, lá na teoria malthusiana, Malthus, né, que era um pastor inglês da igreja anglicana, ele defendia que as pessoas eles tinham que demorar para casar, né, fazer um planejamento familiar para casar bem tarde, para poder ter menos filhos, porque ele dizia que não ia ter alimento suficiente. As pessoas elas cresciam muito rapidamente, o crescimento populacional crescia em PG, dobrava rapidamente a população, enquanto a produção de alimentos crescia em PA, lentamente. E a gente percebeu que Malthus, graças a Deus, foi infeliz. Na época a teoria era aceita, mas ele foi infeliz quando ele disse que ia faltar alimento para a população. Porque percebemos mais na frente que nós tivemos a Revolução Verde, nós tivemos um grande desenvolvimento em relação à produção de alimentos. Tanto é, pessoal, que hoje eu tenho alimento suficiente para toda a população mundial, sendo que essa distribuição de alimentos ela é bem má distribuída. Eu tenho uma má distribuição de alimentos. Segundo a ONU, a gente tem mais ou menos aí cerca de 800 milhões de pessoas que ou passam fome ou não conseguem ter a quantidade de alimento suficiente para sobreviver. Então é uma questão que eu preciso distribuir mais e melhor esse alimento. Eu tenho um alimento suficiente para todos, mas há um desperdício muito grande de alimento e pessoas que passam fome, infelizmente. Pessoal, e aí como eu disse para vocês, né, é uma das atividades aí mais antigas. E essa atividade, pessoal, ele marcou as primeiras sociedades humanas sedentárias. Porque toda a sociedade antes era nômade, as populações saíam de um lugar para o outro em busca de alimento, então praticavam aí o nomadismo, né? Não ficavam no lugar fixo porque precisavam se alimentar. A partir do momento onde eu tenho essa revolução neolítica, eu tive a possibilidade de me fixar. Então o Homo sapiens, a partir de então, ele poderia se fixar em um determinado lugar e produzir o seu próprio alimento. Essa era a ideia de atividade agrícola, tá? E aí, logicamente, que essa produção agrícola, as primeiras produções, elas foram à beira de rios, né, ao longo de várzeas e vales fluviais, essa era a ideia. Tanto é que as primeiras grandes civilizações, elas surgem na beira dos rios, né? Eu tenho, por exemplo, os sumérios, que hoje é o atual Iraque, que estava entre os rios Tigres e Eufrates. Eu tenho os egípcios, que começaram ali às margens do rio Nilo. Eu tenho a população hindu, que, né, se desenvolveu no Vale dos Rios Ganges e Indo, aquela população ali indiana. Então essas primeiras populações, essas grandes civilizações surgiram aí à beira dos rios, tá, pessoal? É claro que eles iriam aproveitar a fertilidade natural dos solos, que eram ricos em matéria orgânica, mas também iam aproveitar também a questão das cheias e vazantes dos rios. E aí, galera, eu precisaria, logicamente, com o tempo, desenvolver novas técnicas. Quando eu falo de agricultura, natureza e tecnologia, é porque foi desenvolvido novas técnicas para que eu precisasse produzir mais. A população mundial ela cresce, ela continua crescendo e eu precisava desenvolver mais. E aí eu precisava produzir mais e aí eu tinha que ter novas variedades de plantas, inclusive plantas mais resistentes às pragas. E aí eu tenho aí a questão de adubos, fertilizantes, agrotóxicos, sistemas de irrigação,
novas técnicas de cultivo. Então a produtividade ela é muito maior. Eu consigo retirar muito mais hoje do solo do que no passado, certo? Então vamos lá, pessoal. E aí, logicamente, que eu precisava aí mudar também os meus instrumentos de trabalho. No início você tinha uso de foice, enxada, arado de tração animal, você precisava de muita gente para trabalhar na agricultura, e aí eu tenho hoje máquinas agrícolas cada vez mais sofisticadas. Isso, né, com tratores, arados mecânicos, colhedeiras, pulverizadores, né, agrotóxicos. Tudo isso, pessoal, melhora logicamente a produção. A produção é muito grande. Eu consigo ter uma produção hoje para toda a população mundial, né, com sua má distribuição, mas hoje é possível alimentar todo mundo, sendo que isso aqui afasta o pequeno agricultor. Quem tem acesso às grandes máquinas, geralmente isso feito em latifúndios, que são grandes lotes de terra, eles vão se instalar, vão utilizar as máquinas, esse grande agricultor, e o pequeno agricultor, ficando sem o local de produzir, ele vai para a cidade, causando o êxodo rural, que nós já citamos em outras aulas, ok? Vamos lá, pessoal. E aí eu tenho um sistema de produção para a gente poder falar. A gente vai falar de sistema de produção agrícola tradicional e sistema de produção moderno. Nessa aula, a gente vai falar dos tradicionais, tá? Gente, um sistema agrícola, ele pode ser definido como a forma ou modelo de produção agropecuária que se pratica em determinada propriedade rural. Como é que eu vou utilizar aquela propriedade? E aí são observados 3 fatores: capital, terra e trabalho. O capital é o quê? São os recursos financeiros que vão determinar se esse sistema agrícola ele vai ser atrasado ou moderno. Claro que se eu tiver muito dinheiro vai ser moderno. Se esse sistema vai ser intensivo, ou seja, se eu vou criar ali, por exemplo, o gado preso, ou se vai ser extensivo quando eu crio o gado solto. Um exemplo, tá? Quando eu falo, por exemplo, de terra, define o tamanho das propriedades. Então, se eu vou fazer essa produção em latifúndios, grandes lotes de terra, ou em minifúndios, pequenos lotes de terra. E eu falo também da questão do trabalho. Se eu vou utilizar muita mão de obra, se eu vou utilizar pouca mão de obra, se essa mão de obra vai ser qualificada ou não, se essa mão de obra vai ser familiar ou se vai ser contratada. Então, tudo isso vai definir o meu sistema agrícola. Sendo que, nesse momento, eu vou falar dos sistemas agrícolas ditos tradicionais. Esses sistemas, pessoal, eles usam técnicas rudimentares, técnicas mais antigas, tá? Com baixo nível de exploração da terra. Claro, se eu não tenho muita tecnologia, não vou conseguir explorar tudo que a terra tem para mim. Então, eu vou ter baixa produtividade. E aí, logicamente, que define aí também o tamanho da área de cultivo ou de criação. A gente vai falar sobre isso. Geralmente, pessoal, um sistema tradicional, além de não ter uma produção tão grande, eu vou utilizar muitas pessoas. Eu tenho uma mão de obra muito maior. Esses sistemas são mais comuns em países subdesenvolvidos da América Latina, da África e da Ásia, mas eu posso encontrar sistemas agrícolas tradicionais em países desenvolvidos também. Eu posso encontrar no Japão, Portugal, na Grécia, na Itália, na França, que são alguns exemplos, mas o sistema tradicional é mais comum na América Latina, África e Ásia. E aí, pessoal, o primeiro sistema que eu vou trazer para vocês é a agropecuária tradicional de subsistência. Agropecuária, estou falando de agricultura e pecuária tradicional por ser um sistema antigo, e de subsistência. Essa palavra ele vai falar o quê? Que esse agricultor ele vai produzir para se alimentar. O que sobra, o excedente, ele vende no mercado, ele vende na feira. Mas esse processo aqui, ele é um sistema tradicional. Então, primeiro, ele vai usar mão de obra familiar, toda a família trabalha nesse sistema. Pequenas propriedades rurais, aqui eu vou usar apenas um lotezinho de terra que o agricultor tem. Essa produção é toda voltada para o consumo, então esse produtor aqui vai plantar arroz, feijão, mandioca, milho, batata para ele se alimentar, e ele vai criar pequenas criações, como galinha, porcos, cabras, ovelhas, vaca, também para se alimentar. Ele vai matar ali uma galinha para poder fazer o almoço, para poder comer, tá? Todo o excedente, todo esse processo excedente, ele vai vender na feira, porque isso vai fazer esse dinheiro extra que vai chegar, esse agricultor vai complementar
tanto para a subsistência da família, quanto daquela propriedade rural, tá, pessoal? E aí, logicamente, se usa técnicas rudimentares, há um baixo nível de aproveitamento da terra. Essa falta de recurso do agricultor e de assistência técnica faz com que o agricultor utilize práticas que vão negligenciar a conservação ambiental. Um exemplo são as queimadas, que o agricultor, para limpar o solo, ele utiliza às vezes a queimada. Isso, logicamente, pessoal, ele começa a deixar o solo exposto, então vai ter processo erosivo, o solo vai começar a perder a sua fertilidade, vai começar a perder seus nutrientes, e em algum momento essa terra não vai ter vida. Então esse é o primeiro sistema, que é um sistema tradicional de subsistência. O segundo, pessoal, é a agricultura itinerante ou de roça, muito comum aqui no Brasil, tá? A gente também chama aqui no Brasil de sistema de roça, tá? Então, é mais conhecido como agricultura itinerante ou também de roça. Gente, geralmente o que acontece aqui? Eu tenho uma área ocupada por florestas, matas, savanas, e aí o que o agricultor faz? Ele derruba toda essa vegetação e ele vai colocar fogo, né? Porque é um sistema muito mais barato fazer isso. Então ele vai queimar a vegetação para limpar esse terreno. Então ele derruba a vegetação e aí ele vai fazer toda essa produção. Geralmente são pequenos agricultores que fazem essa técnica. Essa técnica vai levar os solos à exaustão, eles vão perder a sua fertilidade após alguns anos de cultivo. O que vai acontecer com essa terra? Toda vida o agricultor vai plantar, ele vai fazer depois a derrubada da vegetação e vai queimar. Gente, vai chegar algum momento que a terra não vai ter vida, perde todos os nutrientes. O que o agricultor faz? Abandona aquela terra e ele vai produzir numa terra vizinha ou em outras terras. Gente, esse ciclo vai ficar se repetindo o tempo inteiro. E é claro que por isso que a gente chama de itinerante, né? Itinerante porque o agricultor ele vai estar num canto, depois que eu não tenho mais fertilidade nesse lugar, ele muda. Ele muda seu itinerário, ele vai fazer sua produção em um outro lugar. Esse ciclo vai se repetindo, tá? Terceiro ponto, terceiro sistema, pessoal, a gente chama de sistema de plantation. Esse sistema é bem comum, bastante conhecido, porque foi esse sistema que foi introduzido no Brasil quando os europeus chegaram aqui no Brasil, né? Mais ou menos ali no século XVI, as colônias europeias, elas utilizavam esse sistema aqui, plantation. Ele utilizava grandes latifúndios, grandes lotes de terra, utilização de apenas um tipo de produção, que a gente chamava de monocultura, né? E essa monocultura era voltada para o mercado externo, utilizando uma grande quantidade de pessoas. Eu tinha que ter uma mão de obra muito grande, essa mão de obra tinha que ser grande e barata, por isso que se utilizava muito a mão de obra escrava ou nativa, e aí eles utilizavam geralmente para gêneros agrícolas tropicais, produção de café, cana-de-açúcar, chá, algodão, entre outros, né? Então é um sistema aí também que tem consequências, né, de esgotamento do solo, né? E aí grandes concentrações de terra que causam revoltas sociais, porque aqui eu tenho grandes latifúndios, uma grande quantidade de terra na mão de poucas pessoas, fazendo com que muitas não tenham terra. Por isso que eu tenho hoje várias pessoas que reivindicam a terra, como os sem terras, por exemplo. O próximo, pessoal, a gente chama de agricultura de jardinagem ou risicultura irrigada. Geralmente esse processo ele é feito no sul e no sudeste da Ásia, e aí é para cultivo de arroz. Geralmente eu tenho esse sistema aqui, ele é um sistema que eu considero um sistema intensivo, tá? Praticado em pequenas e médias propriedades rurais, e eu tenho técnicas minuciosas para fazer essa produção. Por isso que eu chamo isso de agricultura de jardinagem. Pessoal, ele parece um sistema moderno, mas ele não é moderno, ele é tradicional, tá? Isso é utilizado há bastante tempo, tanto no sul e no sudeste da Ásia. Utiliza um uso intenso de mão de obra familiar, toda a família trabalha nesse processo de produção. Há um preparo do solo, plantio e replantio de mudas, aplicação de adubos, controle de pragas, e também eu vou controlar o nível de água que eu vou utilizar na irrigação, né, das lavouras e das colheitas. Pessoal, toda essa produção aqui, ela pode ser feita aqui, inclusive, debaixo da água aqui, ó. Ele pode ser feito esse processo aqui, esse arroz, ele pode ser cultivado aí debaixo da água. Eles fazem muito essa produção. Observe que essas encostas aqui,
do morro estão todas cortadas. A gente vai já falar sobre isso, tá? Por que ocorre isso? E aí, pessoal, geralmente essas lavouras elas vão ser cultivadas em locais onde eu tenho uma população muito grande, áreas densamente povoadas. E aí, o que acontece? Os agricultores eles vão tentar aproveitar o máximo o espaço que tiver para essa produção, porque eu tenho muita gente para alimentar. E essa prática aqui ela tem uma boa produtividade por hectare, certo? Pessoal, essa técnica que eu chamo de técnica de terraceamento. Ou seja, eu vou fazer cortes na montanha, eu vou fazer como se fossem escadinhas, tá? O que ocorre com essas escadas? Quando a água da chuva vem aqui, pessoal, a água da chuva ela vai bater aí lá no início da escadinha, ela vai descer com pouca força. Então ela vai diminuir a erosão da chuva, tá? Ela vai diminuir o processo erosivo e o solo vai ser protegido. Então essa é uma ideia, tá? A construção dos canais de irrigação, por sua vez, permite o plantio das lavouras em áreas de planícies inundáveis. Eu falei para vocês, eu consigo fazer toda essa produção numa área inudável, né? Numa área que está inundada por água. Essa é uma produção que ocorre bastante nessa região aí asiática. Até que eles são dos grandes produtores de arroz do mundo, né? Ali na Ásia, pessoal. E aí, geralmente, pessoal, essa atividade ela é regulada pelo clima. Todo esse processo de agricultura de jardinagem ela é regulada pelo clima. Na estação chuvosa, que está entre os meses de maio e outubro, eles vão preparar o solo, os risicultores, né, que a gente chama as pessoas que trabalham nessa produção, eles vão preparar o solo, vão deixar ali todo o solo preparado. A partir das primeiras chuvas, ele inicia o plantio de arroz, que vai se desenvolver entre os meses de... os meses mais na frente são os meses de estações secas, né? E aí entre mais ou menos novembro e abril, e aí eu começo a colheita feita geralmente de forma manual. Todo esse processo aqui é feito de forma manual, por isso que é tradicional, apesar da boa produção. Porque geralmente quando eu falo tradicional, não tem uma grande produção. Aqui é um exemplo de uma boa produção, de algo que eu defendo o solo, esse solo está protegido, esse solo está adubado. Mas, gente, é tradicional, utiliza muita mão de obra, né? É um processo que é feito totalmente manual, utiliza poucas máquinas, por isso que eu chamo isso de uma agricultura tradicional, tá? Gente, a gente tem aqui o pastoreio nômade ou transhumante, seria um outro exemplo. O que é isso? Isso aqui é uma pecuária tradicional, geralmente em locais de regiões áridas e semiáridas do planeta. Por quê, pessoal? Aqui eu tenho que levar esse gado, o pastor ele vai ter que levar esse gado, né, essas ovelhas, essas cabras, camelos, vacas, para locais onde há água e pastagem. Essa é a ideia, né? Então ele vai se deslocar para vários caminhos, esse pastor vai levar essas ovelhas, essas cabras para vários lugares para poder se alimentar, tá? Por isso que a gente chama de nômade, né? Porque ele se desloca de um lugar para o outro procurando alimento. Esse pastoreio, pessoal, é comum em áreas do Sahel, sul do deserto do Saara, e aí eu tenho alguns locais aí do Oriente Médio que são locais bem secos, né? Inclusive eu tenho também o deserto de Gobi, que está entre a China e a Mongólia. Todo esse processo é feito em áreas áridas e semiáridas, né? Locais onde eu tenho pouco alimento aí para o gado. Esse tipo aqui é uma pecuária extensiva, onde o gado é criado solto e de subsistência, porque esse gado ele vai ser utilizado aqui para o alimento, tá? Para esse alimento para os pastores, né? Então, tanto a ovelha, a cabra, o camelo, que vai ser utilizado aqui, vai servir de alimento para ele mais na frente, tá? Uma pequena parte dessa produção que eu tiver, que eu já não tiver mais, eu vou me alimentar, o que sobrar, igual outras que a gente comentou aqui, a gente vai abastecer o mercado local, ou seja, ele vai vender nas feiras. Beleza, galera? Então, pessoal, essa aula é uma aula bastante importante, tá? A gente vai ter uma segunda aula sobre esse assunto. Faça a leitura das páginas indicadas. Essa aula vai estar gravada no YouTube para alguma dúvida que vocês tiverem. E aí vocês vão ler a página 216 a 222, tá? Muito obrigado, saudades e se cuidem. Até a próxima, pessoal.